Olá, bom dia. E o dia? Hoje, 11 de janeiro de 2023, são 6h09 da manhã, de uma quarta-feira. Santo, então vamos lá. E o que o divino esteve a solicitar? O que o divino esteve a solicitar? O divino disse, o divino disse assim: vamos começar devagar, já que a Torre de Babel a gente insiste em levantar. Naquele tempo, havia um certo, vamos dizer assim, descontentamento. Sim. E o que isso esteve a gerar? O descontentamento esteve a gerar uma certa confusão no lugar. A questão é que quanto mais a gente começa a trazer uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, uma coisinha aqui, outra coisinha acolá, a gente fica sem saber como se comportar. Um diz, coloque aqui. Outro diz, não coloque acolá. Chega um terceiro e diz, não, devemos guardar. Um quarto chega e começa a opinar. Às vezes coloca aqui, às vezes coloca lá, às vezes coloca aqui, e coisa, e mais coisa, e mais coisa, e mais coisa a acumular. Quando é uma mesma língua que a gente está a falar, há até uma possibilidade de se encontrar um fio para o diálogo costurar, já que a gente pode encontrar meios da palavra amenizar. É o tipo atenuante e o tipo agravante, a gente vai saber diferenciar. É a língua do lugar que a gente estará a falar. Mas imagine gente chegando aqui, puxa daqui, puxa da acolá, puxa daqui, puxa da acolá. De repente, nem a roupa você vai saber ajeitar. Aí você vai ficando procurando uma maneira da roupa você consertar. E aí começa a coisa a esgaçar. Porque cada um começa a sua própria bandeira a levantar. E uma Torre de Babel não é uma coisa simples de a gente organizar. Se a gente for sortear para saber onde a bandeira de cada um vai estar, imagina a confusão que vai dar. Porque é claro que a gente sempre vai se descontentar. Assim, quem vai querer ser a base? Muitos vão, no primeiro momento, vão gostar. É a base, não é a base para chegar no próximo andar, por a gente tem que passar o outro. Mas quando a gente começa a notar que a base tem que sustentar tudo quanto é bandeira de outro lugar, aí a gente já não vai aceitar. Aí o sorteio começa a começar dando confusão no lugar. Aí você pensa no segundo, no terceiro pavimento. Aí quando a gente pensa no quinto pavimento, o quinto pavimento, ótimo, a gente vai ficar lá. Mas quando alguém diz, olha, o quinto pavimento vai ter que ser o meio, aquele que vai saber de fato a palavra encontrar para daqui para cá, sustentar e daqui para cá amenizar. Aí já não começa a gostar do quinto pavimento. Aí você fica pensando na dificuldade que é uma Torre de Babel no lugar. Quantas possibilidades a gente deixou passar. Enquanto língua pátria, imagine quantas possibilidades. Não, eu poderia mesmo até falar, olha, a coisa é assim. A língua pátria pode mesmo nos conduzir
teria que levantar a palavra depende. Mas depende de quê? Não, depende se a gente gostar, se a gente não gostar, essa coisa toda. E a gente fica esperando. Não, fica esperando um momento oportuno para a gente encontrar um meio da língua pátria organizar. Mas se a própria língua pátria é uma torre de Babel do tipo particular, como é que a gente pode se sustentar diante da língua pátria? Se a gente não foi capaz de encontrar um fio para a nossa própria língua falar em um meio termo. Olha, vamos pensar numa rua. Sim, tem gente aqui e tem gente do outro lado, o dito acolá. Mas tem o meio da rua todinho ali. E se a gente não souber encarar o trânsito do lugar, como é que a gente vai poder a rua atravessar? A gente vai braço cruzar? Olha, aqui em Salvador, tinha um agente de trânsito que ficou famoso no lugar pela agilidade. Pela agilidade que ele sabia lidar com a problemática que o trânsito estava a apresentar. Eu não me lembro bem o nome dele, não sei se era Pelé, era um nome assim. E todo mundo sabia mesmo que ele estava ali quando estava a passar, porque ele sabia aquilo tudo organizar. Um agente de trânsito, uma pessoa comum que soube se eternizar nessa cidade naquele tempo que ele esteve a trabalhar. Imagine que ele não tinha glamour. Ele não tinha uma língua pátria para debruçar, não. Mas ele tinha um apitozinho que ele sabia usar. Pi, 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 pi. Organizando. Ao ponto de todo mundo gostar do trabalho que ele esteve a realizar. E olha que era num lugar onde a gente não costuma gostar de gente de trânsito, não. A gente diz assim, sempre costuma atrapalhar. Mas ele soube se separar desse pensamento. Ele não foi Torre de Babel. Ele foi uma pessoa que soube apenas executar o trabalho no momento em que mais se precisava realizar. Imagine se ele ficasse esperando um milagre. Sim, um milagre da hora. Não. Olha, depois é a hora. Não, o carro vai diminuir. Não. Ele não ficou esperando milagre, não. Ele exerceu a atividade do pensar, do sentir, do agir. Mas a gente esqueceu do que é assumir responsabilidade pelo que se fez aqui. E o problema está aí. Olha, imagine uma pessoa que pega um caminho, que esteve a se definir. Ele vai passando por ali. De repente, um tumulto muito grande começa a surgir. Ele conhecedor daquilo que é ser executor,
o que ele, enquanto executor, sim, daquilo que ele adotou, o que ele vai realizar? Ele vai braço cruzado? Ou ele vai encontrar um meio da situação, ele alcançar, deixar o pensar se organizar para ele, ao menos a situação controlar. Ninguém pode dominar algo sem antes encontrar um motivo real para o controle se dar. E a confusão, a gente saber mesmo organizar. Mas se a gente ficar o tempo todo jogando espada para cortar, penso que a gente ainda não compreendeu, sim, o famoso ditado popular, sim, daqui desse lugar. Fulano pegou A. Imagine fulano pegar A, mais fulano, aí apresenta cicrano, beltrano, cicrano, e aí começa ciclano ali, a enxergar. Sim, porque sabe como é, né? A gente não consegue enxergar os ciclanos do lugar, mas ciclano existe. Aí ciclano chega e começa a falar, não é uma oportunidade boa, não. Olha só o fogo, que está no lugar. É uma oportunidade boa de eu extravasar. Eu não aguento mais ser papel de carbono. E o que falar? Desde que a gente começou com essa história de apedrejar, lavando a mão, como se a gente fosse os bons do lugar, olha que a coisa só tende a piorar. Olha, do que adianta a gente guardar a bomba de ar? Do que adianta a gente não mostrar a realidade? Como se esconder a realidade ou não tratar da realidade fosse em algum momento solucionar a problemática. E a gente não sabe como existe uma torre de Babel do tipo particular. Porque o tempo todo a gente resolveu pegar guardando bomba de ar. Em que momento a gente, enquanto imprensa, gente que diz pensar, trouxe a realidade do lugar. Realidade não é justificar, não. Não é realidade. Penso que um médico com conhecimento de direito particular sobre aquilo que ele vai examinar, ele não vai trazer o fato justificando. Ele vai pegar o fato examinando. E uma solução ali ele está buscando. Com o paciente ele está compartilhando, perguntando se ele está alcançando, se existe algum problema na solução que ele está ofertando, se existe alguma coisa para bloquear, para atrapalhar, se vai ter uma reação naquilo que ele está a mostrar, a dar. É um médico. Ele não vai se elevar, ficar acima do paciente, não. Ele vai se colocar no mesmo patamar, perguntando ao paciente: você tem algum tipo de problema? Se esse medicamento aqui você usar, você já usou esse medicamento?
tem algo mais para você falar? Diálogo, ele encontra o fio para o diálogo costurar e o paciente à vontade vai ficar. Porque ele tem conhecimento particular sobre aquilo que ele está a realizar. Mas a gente generalizar, justificando, de repente, nem pano de chão a gente esteve virando. É muito pior do que aquilo que a gente está falando. E a gente continua justificando. Olha, se a gente desejou mesmo, jogar spray de pimenta no ar para o povo cegar, a gente vai poder justificar. A gente vai poder dizer que o outro está levando o povo a se revoltar. Quem foi que começou a jogar spray de pimenta para o povo cegar? Ao ponto de uma situação inteirinha a gente ocultar. Deixando a população sem nem sequer alcançar o que realmente estará a passar. Porque a população que procura se informar não tem nem noção da gravidade do que aí está. Porque a imprensa em nenhum momento se coloca como doutora de cunho particular. Sim, aquela que tem a capacidade de fato buscar e apresentar, sem justificar. Cobrando aquilo que é injustificável. Onde é que está escrito que a gente pode, de fato, jogar a gente em ginásio e lá deixar? Onde é que está nos dando essa autoridade? Da gente parar ônibus, socar a gente e jogar. Mas a imprensa está tudo aceitando. E eu estou generalizando? O que é generalizar? Porque de meia boca a imprensa não pode se manifestar. Porque aqueles que estão tentando, de algum modo ali a coisa, sabe como é que é? Agradar, está fazendo de meia boca. Porque não cabe à imprensa agradar e desagradar. É fato apresentar. Fazendo de meia boca. Meia boca aqui, meia boca acolá. Meia boca aqui, meia boca acolá. E aqueles que vivem de se empanturrar, mais spray de pimenta jogar. Mais spray de pimenta jogar. E a gente achando que a gente está informado. A gente se coloca num lugar onde a gente esquece mesmo de se avaliar. Olha, se a situação piorar, será que eu vou poder nesse lugar ficar? Sim, porque eu deveria me perguntar assim. Eu estou colocando minha confiança em quem? Para eu o tempo todo apedrejar jogando spray de pimenta para o povo não enxergar. A Bíblia nos diz, triste daquele mesmo que colocar sua confiança num homem, num ser humano. Triste daquele. Imagine eu subir num pedestal, nesse pedestal que a imprensa está, e o tempo todo apedrejar jogando spray de pimenta, e o outro pano passando, outros humilhando, de meia boca ficando,
e a situação só se agravando. Porque se eu não estou mostrando, eu também não estou me cegando. Olha só que papelão que a imprensa está executando. Sim, porque olha, se eu no espelho chegar e for me olhar, eu deveria, enquanto ser de pensar, me perguntar: como é que o espelho está? Sim, atrás. Porque se eu ficar o tempo todo só me olhando, eu vou esquecer de limpar atrás. Saber se não tem rato passando por lá. A quantidade de barata que pode se alojar. Se tem, de fato, bicho que pode me prejudicar. Sim. Mas eu em nenhum momento desejar o espelho da parede tirar para examinar quem de fato estará a sustentar o espelho que eu gosto tanto de usar para me elevar. Olha, Deus, Deus e Deus sempre me diz assim: vamos de fato a casa derrubar. Sim, é razoável, é razoável. Porque se eu no terreno entrar e tiver uma casa lá e Deus me falar, vamos derrubar. Aí chega um homem e me diz assim: não, a gente pode restaurar. Pode restaurar? Pode. Eu tenho gente capaz mesmo de ajudar. Fulano esteve a estudar no colégio particular. Olha, é bilíngue, trilíngue. Olha, chega outro. Não, eu conheço um, é poliglota. Puxa, sabe 10 línguas. Fala, pode nos ajudar. A casa a gente pode restaurar. E eu ali pensando, e Deus cá, sem nada a falar, deixando o meu pensamento. E vai chegando gente, não dá para restaurar. Aí eu digo assim, sim, para aquele tanto de gente que esteve a chegar, olha, eu não sei não, mas, se aqui eu estive a chegar, nas condições que eu estive a vivenciar, eu devo falar. A casa não tem como restaurar. Nem adianta tentar. Ou a gente tem a devida coragem da língua pátria usar e verdadeiramente a gente ser capaz de mostrar exatamente a casa como ela está, ou a gente vai criar uma situação que a gente não tem nem a menor condição de controlar, quanto mais de dominar. Aí, os homens de pensar podem tentar um diálogo criar, mas imagine, tem gente que sabe tudo quanto é língua usar. E se sabe tudo quanto é língua usar, o conhecimento já esteve a misturar. Deixa de ser língua pátria. Deixa de ser língua pátria. Porque se eu saio daqui, sim, e vou estudar em outro lugar, com a língua pátria de lá, o meu conhecimento eu começo a misturar. Se um projeto arquitetônico eu for de fato realizar, eu vou casar o daqui com o de lá, o daqui com o de lá. Imagine se eu passar a fazer curso aqui, curso acolá, curso aqui, o projeto arquitetônico vai ter aquilo tudo que eu estive a acumular. E aí, se eu quiser, de fato, usar toda a sabedoria para uma casinha, um casebre que está lá,
a despencar sem a gente conseguir, certamente eu não vou conseguir restaurar. Porque eu devo considerar que o próprio casebre também esteve a usar mistura. Mistura aqui, mistura acolá, mistura aqui, mistura... Há um ponto, ó, do cimento não mais se encontrar com a pureza que ele deveria estar. Há um ponto do terreno, o sal dominar, o açúcar espalhar e um grande empadão virar. E se eu for pegar o recheio do empadão para de fato separar, imagine se eu vou poder de fato buscar a compreensão de que um quibe árabe também esteve a entrar nesse universo que a gente sequer consegue imaginar. Porque o que a imprensa está a realizar é algo que a gente fica a pensar se essas pessoas têm condições mínimas de pensar. Porque não tem conhecimento nem sequer do beabá. Porque nunca quiseram se informar sobre a realidade do lugar. Olha, pega a notinha que o outro esteve a enviar para a notícia da qualquer um pode realizar. Isso não é se informar, não. É por isso que a imprensa perdeu completamente o seu lugar. Perdeu completamente. Só ela que não está a enxergar que ela deixou de ser até bolha de ar. Ninguém, e ninguém mesmo, nem eles mesmos que costumam de fato ali pronunciar a palavra solta no lugar, nem eles mesmos são capazes de acreditar naquilo que eles estão a colocar como informação no lugar. E isso que tem o mínimo de pensar pode provar. Imagine se esse fio eu puxar. Sim. Olha, a gente achar natural, um país como esse, onde você chega no supermercado e o alimento básico é algo inacreditável, você achar razoável você ter esse tanto de cargo elevado é inacreditável. Olha, você achar razoável dinheiro sendo jogado para uns serem elevados é algo inacreditável. Você dizer que esse país é democrático, onde você não tem direito sequer de viver o básico, e você se diz informado. É fácil a gente se dizer informado, democrático, quando a gente vive empanturrado. Não é fácil. É fácil. A gente tem cargo elevado, a gente tem um emprego, a gente tem um salário. A gente pode até ter filho matriculado no mundo particularizado. A gente tem até um médico. É fácil, é muito fácil a gente usar pedra e spray. Isso não deve ser complicado. Sem sequer atravessar para o outro lado. E ver que tipo de país é esse, dito democrático. Então, como a gente pode controlar o incontrolável? A gente pode, de fato, controlar aquilo que a gente insiste em não enxergar. Porque se Deus, dentro do seu patamar,
enxergou a Torre de Babel, que estava a se formar, ele não só soube controlar, como soube de fato encontrar o meio da Torre de Babel se dissipar. Ele soube. Porque se aquela língua pátria eles começaram a usar para uma Torre de Babel edificar, e cada um começou de fato a brigar. Sim, a brigar. Querendo cada um ali se elevar ao ponto da própria língua se desencontrar. E ali muitas outras línguas se formar. E Deus lá. E Deus lá. E ainda vamos falar que foi Deus? Não foi Deus o culpado. Não foi Deus que esteve a criar. Como assim? Não, porque o povo quis construir uma torre para se elevar e aí Deus disse para a língua ali, se multiplicar. Puxa, Deus? Então os homens não têm responsabilidade nenhuma se tudo é Deus. Como assim? Olha, se eu estou numa casa a morar e de repente cada um quer a casa dominar, a ponto de se elevar, uma torre edificar, e a gente não tem mais condições de se comunicar, é Deus o culpado? O responsável? Pela família não encontrar o fio de linha para a própria língua usar, deixando as diferenças de cunho particular cada um de fato levar? É fácil a gente responsabilizar quando a gente não quer mesmo se debruçar sobre a real realidade. Essa é a palavra. Eu poderia mesmo trazer uma extensão aqui de uma coxa de retalho. Mas o divino me disse assim: você comprou aquela coxa de retalho que você tanto queria para ti? Eu disse: santo, não comprei, eu queria mesmo era poder ter tempo assim para mim mesmo, para essa coxa de retalho. Eu mesma construí. Mas ao longo do tempo, sabe, o corpo foi ficando assim cansado. A máquina foi ficando assim de lado, assim, porque eu até adquiri uma máquina de costura. Sim, para eu aproveitar, sabe como é que é? E essa coxa de retalho linda que eu queria mesmo. Guardar um pedaço de pano aqui, sabe esse pano aqui? Eu usei esse pano ali naquele lugar, lembra? Olha, esse pano mãe usou aqui. Mas não, sabe a maresia aqui? Aí eu resolvi a máquina de costura dar. Aí não deu para eu fabricar e não vejo utilidade em comprar uma coxa de retalho onde eu não vou a minha identidade encontrar. Aí o divino me disse assim: e fez o que com aqueles retalhos que você esteve a guardar? Eu fiz uma pequena toalha, assim, de fuxico. Passei dias ali, sentava, se entrou uma coisa e outra, sabe como é que é? Menino corria para aqui, mas descia para brincar, eu aproveitava ali para o fuxico, costurava, até o dia que eu resolvi juntar naquilo que dava e fiz uma pequena mesmo, toalha de São João, de fuxico. Mas não deu para ser toda de fuxico, não. Sabe como é que é, né? A problemática apresentava, não dava mesmo para você ficar, não. Mas eu ainda posso usar a toalha, sim. E posso ainda buscar a vida de Cássia naqueles pequenos retalhos. Mas quando a gente deixa tudo assim de lado
tudo de lado, tudo de lado, fica muito complicado. Até a gente fazer uma pequena toalha de retalho. Eu busquei mesmo as possibilidades de usar os retalhos e fiz. E fiz com esmero e com cuidado. A questão é que cada um deve ser responsável pelo seu legado. Feito guarda de trânsito. Não basta a gente ter conhecimento. Não basta. O conhecimento deve ser aplicado considerando ambos os lados. Mas a gente olhar para um terreno todo minado, a gente vê um casebre completamente desfigurado. E a gente ainda acreditar que o casebre e o terreno pode ser restaurado, aí é viver de fato no mundo. Olha, que eu vou colocar até 3 pontinhos. Sim, vou respeitar. Porque se a palavra que eu usar, sei lá, né? Não tem nem condições mínimas de restauração. Não tem, não. Ou a gente aceita usar a razão, sim, com determinação. Trazer a real dimensão da situação. Aqui está, é assim, 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 é assim, 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 é assim, assim, assim. É isso aqui, pronto. Não é possível que aqui não exista pessoas capazes de olhar para si e para o que está diante de si. Sim, porque o espelho não mostra só a minha pessoa. O espelho vai refletir cada coisa que está ali. Então, se acaso eu destruir, eu vou encontrar tudo aquilo que pertence a mim, já que eu resolvi assumir responsabilidade por aquela casa ali. Pertence a mim. Sou eu que devo, de fato, trazer. Mas se a gente perde o direito de possuir, como é que a gente vai poder, de fato, dividir e ter o sentido de repartir? Eu sinto muito mesmo. Mas tudo que nós tivemos a construir foi um mundo muito difícil. Muito difícil de assumir. E cada um cheio de direito dentro de si. Olha, não adianta essa hipocrisia aí, não. Não adianta, não. Olha, o que a gente ainda não conseguiu entender é que não adianta a gente querer vender aquilo que o povo não está mais a querer. Não adianta. Não adianta. Porque uns hoje podem até não compreender o que está a acontecer. Mas basta a coisa ali, ó, reverter, que aí pronto. A gente vai ter dimensão do que aqueles outros estiveram a fazer. Porque uma coisa é a gente tacar, sem entender, sem absorver o que ali esteve a acontecer. A outra coisa bem diferente é quando a gente conseguir compreender a razão, acender, e a gente compreender exatamente o que ali esteve a acontecer. Então não adianta a gente querer vender. E quanto mais a gente insiste em assim fazer, olha, eu vou dizer, a situação
pode de fato ferver de um jeito que a gente não vai querer ver. Mas a gente insiste em ser doutor de TV. E ser doutor de TV é uma coisa difícil da gente entender. Mas é cada um. É cada um que está a absorver aquilo que quer viver. A mim o direito de permanecer fiel ao que estive a fazer. Fiel. Olha, para finalizar, eu vou me lembrar aqui de uma coisinha assim simples. Quando eu estive a casar, eu ganhei um jogo de sobremesa de prata. 6 taças de prata. Herança até de família. Santo, ele dava um trabalho. Tinha que comprar um tal de produto KO. Limpar. Aquilo brilhar. Passava e colocava lá. Aí chegava a maresia. E mais uma vez o trem ficava. Parecia que esverdeava, a coisa piorava. Aí de novo limpava. KO passava. KO passava. Um trabalho danado. Santo Deus, quem é que vai querer ficar com um trabalho desse? Aí, um dia eu resolvi dar uma faxina. Falei, não, vou dar uma faxina aqui. Aí pensei assim, santo, eu ganhei essas coisas aqui. Sim, uma torradeira elétrica. Você colocava o pão, pá! Falei, santo Deus. Nem sei se eu usei isso uma vez. Coloquei no saco, amarrei, coloquei lá. Aí, mais outra coisa, ganhei um monte de coisa, colocando no saco. Naquela época, tinha umas caixas de lixo assim em cada lugar, e você colocava fora aquilo ali, porque as pessoas iam buscar antes do carro do lixo, para que você colocava já num cantinho assim. As pessoas chegavam e já pegavam ali. Aí eu coloquei um monte de coisa. Finalmente bati os olhos nas 6 taças de prata. De sobremesa. Coloquei num saco e disse, santo Deus, uma herança dessa, quem é que pode gostar? Olha, não estou mais a aguentar não. Coloquei ali no saquinho, junto com aquele monte de coisa que eu havia ganhado, coloquei do lado da casinha do lixo. Deve ter prestado um bocado, tudo aquilo que ali foi colocado para ser encontrado. Deve ter tido utilidade para alguém. Sabe? É bom a gente, de fato mesmo, se olhar e se perguntar por que eu insisto mesmo, em ficar com isso nesse lugar. Olha se 6 taças, herança familiar, eu estive a ganhar num saquinho de supermercado, eu estive arrumado ali. E ali eu estive a depositar. Fica a pensar se eu não poderia a mesma coisa fazer com aquilo que um dia pertenceu a Cássia. Enquanto vida particular. Porque eu não poderia mesmo a carne do meu osso separar, colocar, e sabendo que estava a sangrar, que esperar de fato ali estribuchar, eu pegar e com toda a minha dignidade enterrar, junto com a herança familiar. O que é importante no caixão levar? Os sentimentos que eu estive de fato a ganhar enquanto herança, a verdade, ou aquele monte de tralha que eu resolvi de fato colocar no canto para doar.
Eu estive a desconsiderar quem me deu as taças? Não. Eu só não aguentava mais aquela herança carregar. Quase toda semana tinha que limpar. Eu só não aguentava mais. Aquela herança eu carregar. Se alguém achou e quis a herança, poxa, que ótimo. Com a pessoa eu estive a falar. E por que eu iria ocultar? A mesma pessoa que me deu a torradeira me deu as taças. Olha, cada um deve se responsabilizar por aquilo que esteve a ganhar. E se aquilo você não aguenta mais carregar, você deve ser honesto. Você não dá. Não dá. Uma torradeira que eu vou ligar, vai ficar lá. Eu não gosto nem de comer pão desse jeito. Eu coloquei lá para alguém pegar. E uma taça que todo dia eu tenho que esfregar, esfregar, esfregar. É passar. Em tudo quanto é material, é um só. Um tal de caô. Passa caô. Depois aquele negócio de lavar carro, brilha, brilha, o braço tem que estar limpando. Um trabalho danado. Ah, é. É mesmo. Você tem razão. É cada coisa, né, que a gente coloca no caixão. É isso. Pra quê? É melhor a gente carregar a verdade. Sentimento familiar. Porque quem me deu a torradeira e me deu também as taças de sobremesa de prata. Eu nunca estive a brigar, não. Sempre me dei bem com essa pessoa. Sempre encontrei uma linha para com ela costurar e não haver desavença. O que era mais importante? Eu deixar aquelas coisas lá e continuar mantendo a linha do diálogo? Ou eu com ela sempre brigar? Santo Deus, para que você me deu aquilo? Eu não suporto limpar aquilo. E a torradeira fica lá, olha, eu não aguentei mais aquilo carregar, não. Não. Coloquei lá, alguém foi buscar lá, encontrou, carregou. É um trabalho danado, né? É um trabalho, ninguém aguenta aquilo, não. Beleza. Coisa simples a gente pode realizar para a nossa carga aliviar. Basta a gente aceitar as condições de vida que a gente está e ter a coragem de falar, não dá. Mas para isso carregar. Dizia Tia Lina, os nossos pés nos levam à sepultura e nos tiram dela. Eu deixei os meus pés levar para a minha sepultura. E compreender que nem tudo dá para a gente carregar. Nem mesmo herança familiar quando começa a pesar. Bom dia.